Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Graziele de novo, agora na última videoaula desse tema aí de hoje. E aí a gente vai falar um pouco sobre hipercompetição. Esse tema, ele surge em uma discussão, de um livro de 1995, salvo engano, de um autor que se chama Richard Daveni. Esse autor, nesse livro, ele bate de frente com uma coisa que estava bem estabelecida dentro da estratégia empresarial, que reflete, na verdade, as ideias do Michael Porter sobre posicionamento. Deu o que falar na época, viu? E aí, na verdade, ainda dá até hoje, porque é um tema bastante questionável. A gente vai falar um pouco sobre isso, e também sobre a validade que esses processos acabam tendo, nessas discussões tem também. É muito importante pensar que quando esses referenciais eles foram lançados, a gente estava num outro momento de mundo, num outro momento de competitividade. Então, as tecnologias eram diferentes, a relação entre as empresas era diferente, a forma com a qual o consumidor e a empresa transacionavam mercadorias era diferente, tudo era muito diferente. E as próprias empresas, as próprias indústrias em si, elas também foram se remodelando. Então, é sempre importante a gente olhar a teoria contextualizada, ou seja, naquela época, quando o cara escreveu isso, a gente tinha uma situação. Hoje é uma outra situação. E mesmo esse paradigma da hipercompetição, que na época já soou meio, nossa, gente, o que é isso? O que o cara tá falando? Ainda hoje, ele pode parecer até desatualizado, em vista da rapidez que a gente vem vivenciando em termos de mudanças, não só na competição, mas mudanças no mundo, tá? Então, não tem como a gente falar sobre hipercompetição sem a gente dar uma relembrada naquilo que o Michael Porter falou. A principal crítica, digamos assim, da hipercompetição é que o Michael Porter, ele fala da necessidade que a empresa tem em se posicionar, ou seja, em ter uma estratégia competitiva, e que essa estratégia competitiva ela acaba funcionando como resposta àquilo que acontece no ambiente concorrencial. E que esse ambiente concorrencial ele tem uma forma mais ou menos estática. Então, nessa visão de mundo e de estratégia, o que a gente consegue perceber é que numa determinada situação em que o ambiente de negócios ele é mais estável, é possível prever e construir estratégias que sejam mais eficientes no sentido de aproveitar essa estabilidade. Então, quando o Michael Porter ele fala de estratégias de posicionamento, ou também conhecidas como estratégia no nível de negócios, estratégias genéricas, estratégias competitivas, que nada mais são do que liderança em custo, diferenciação e foco, nada mais é do que pensar que ao escolher uma dessas três posições, liderança em custo, diferenciação ou foco, eu estou tocando estou desenvolvendo uma vantagem competitiva e ela vai se manter ao longo do tempo. Essa é a concepção inicial porteriana, tá? E aí eu lembro o que eu disse agora há pouco. Quando ele previu isso, a gente estava em outro momento de mundo. Então, certamente, naquele momento de mundo, a gente tinha uma competitividade mais ou menos conhecida, que já era meio daquele jeito, sempre foi mais ou menos assim. Você não observava grandes mudanças nem nas empresas, nem nos mercados. Era uma coisa mais ou menos previsível até certo ponto. Então, nesse ambiente, pensar em posicionamento faz todo sentido. Só que aí, o Richard Daveni observou, isso aí o Michael Porter está falando lá no início, na década de 1980. Só que quando chegou em 1990, na década de 1990, o Richard Daveni, ele vem com uma ideia completamente diferente. Ele fala assim, cara, esse negócio de se posicionar no mercado e não fazer nenhuma mudança competitiva não combina mais com o ambiente que a gente tem. Nosso ambiente hoje é completamente distinto, né, do que era antigamente. E aí ele vai citando algumas coisas que nos fazem acreditar que esse ambiente ele está diferente mesmo. Não é que nos fazem acreditar duvidando do que o cara escreveu, não é isso. Mas é que
do ponto de vista de observadores, a gente não pode dizer que está certo ou que está errado, mas que precisa refletir sobre aquilo. Então, o Davene, ele fala, por exemplo, que as empresas, elas estão muito mais agressivas, competitivas, elas estão muito mais ferozes na competitividade do que elas estavam há algum tempo atrás. Então, essa agressividade na competição, ela pede também respostas diferentes, porque ela acaba se refletindo em mudanças muito rápidas de táticas, de estratégia, e essas mudanças acabam deixando a concorrência um pouco para trás, né? Esse é um ponto aí. Nesse sentido, o que ele fala? Que as vantagens competitivas, elas não são mais vantagens que se sustentam ao longo do tempo daquele mesmo jeito. Elas acabam adquirindo a característica de serem vantagens mais temporárias. Então, ao invés de você ter uma vantagem competitiva que dura longe, vai longe, você vai buscando ter vantagens temporárias. E através dessas vantagens temporárias é que você vai garantindo aí o desempenho da empresa. É uma possibilidade, digamos assim, né? Então, nesse sentido, ele contextualiza para a gente o que é hipercompetição. Então, hipercompetição é um ambiente competitivo relativamente hostil, agressivo, de vantagens pouco duradouras, no qual a empresa ela está sempre correndo atrás para poder ficar na frente da concorrência. Nesse sentido, não dá para pensar mais em posicionamento. Então, não dá para pensar como o Michael Porter falava, que, não, peraí, você escolheu fazer liderança em custo, você vai ficar em liderança em custo para sempre, não pode mudar, porque essa é a sua estratégia de mercado. Ele diz que não, o Richard Davene diz que isso não funciona, que as empresas, pelo contrário, elas têm que repensar essa estratégia, que não faz muito sentido ficar numa posição competitiva, que isso precisa evoluir conforme o mercado, de certa forma, evolui. Isso tudo para você não ficar para trás, para você não ficar obsoleto, para você não ficar perdendo, digamos assim, poder de mercado. É a visão dele. E aí, no começo desse vídeo eu falei, né? Cara, isso aí ele viu em 1995. E hoje a gente está em 2020, com essa loucura, né, de coronavírus e pandemia e economia complicada e tudo mais. E aí a gente fica pensando, a gente está hoje nesse ambiente de hipercompetitividade que ele falou, talvez nós estejamos pior ainda do que quando ele falou. Aliás, talvez não, provavelmente, né? Porque quando ele falou isso lá em 1995, a gente ainda não tinha essas capacidades tecnológicas que nós temos hoje que aceleraram o processo de globalização. Então, lá em 1995, tinha exportação, comércio exterior, por exemplo, mas não do jeito que é hoje. Hoje, o cara tá lá, não sei em que país do mundo, e ele vem, abre uma lojinha online e vai competir com você que está aqui no Brasil, em Aquidauana. Então, isso ele nem imaginava lá naquele momento, mas acontece hoje. Então, se lá naquele momento o negócio era hipercompetição, hoje, como é que a gente vai chamar isso? Mega, hiper, super power competição? Talvez. O fato é que, ainda falando dessa coisa da contextualização, existem indústrias que são mais hipercompetitivas do que outras. Ai, como assim, professora? Se você pegar algumas indústrias, ou seja, alguns segmentos de mercado, você vai ver que nesses segmentos de mercado, as mudanças elas não são tão recorrentes, elas não são tão rápidas como em outros segmentos acontece. Se você pegar segmentos que envolvem negócios digitais, por exemplo, cara, isso muda quase a cada hora, a cada minuto, a cada segundo tem coisa nova aparecendo. Se você pegar um segmento, uma indústria de mineração, já é bem mais complicado, né, de você observar essa mudança, essas alterações. Por quê? Porque a indústria de mineração,
não tem tanto, digamos assim, aporte tecnológico como tem em outras indústrias. É uma indústria mais tradicional. Então, nesse caso, talvez ainda valha a pena mesmo pensar nas estratégias porterianas de liderança em custo, diferenciação e foco. Nessas indústrias menos turbulentas, menos dinâmicas, tá? E nas indústrias mais turbulentas, mais dinâmicas, como varejo, como negócios digitais, como pesquisa, todos aqueles frutos de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, indústria farmacêutica, aliás, nessas aí já faz talvez mais sentido pensar em modelos, em ações hipercompetitivas. Mas olha, isso é só o meu pensamento. Fica aí para você refletir o que você acha mais interessante. Se o Michael Porter tá certo, vamos continuar fechado com ele e tamo junto, ou se vale a pena repensar outras possibilidades de gestão e outras possibilidades dentro da gestão estratégica, olhando para esse paradigma hipercompetitivo. Beleza? Então é isso aí. Bom, continua nos estudos aí, estamos acabando o semestre, daqui a pouco chega a nossa prova. Qualquer coisa, me manda e-mail, me chama no WhatsApp, manda sua dúvida. Não fica pensando aí sozinho não, tá bom? Um abraço para você e bons estudos aí. Tchau, tchau.